Oferecimento CIEAN. Estamos de volta com o nosso programa Pontos de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o AmazonSat, com oferecimento do Memorial Petrônio Pinheiro. Entrevistando hoje Osiris Silva, economista, está falando sobre a Amazônia e as perspectivas econômicas. Doutor Osiris, eu vou convidá-lo a assistirmos o nosso quadro Direto ao Ponto, o que a população está pensando a respeito do nosso tema de hoje. O que Manaus precisa melhorar para o ano de 2014? Sem sombra de dúvidas, o transporte está muito precário. Hoje em dia, não importa o horário, você não sabe mais qual é o horário bom, né? Você pega trânsito em qualquer ponto da cidade. A pavimentação das ruas está ficando boa. Ainda precisa ter alguns pontos da cidade que precisam, tipo assim, de organização, né? Na verdade, a cidade não tem trânsito. O que falta é um pouquinho de organização na cidade, né? Alguns pontos para fluir melhor o nosso trânsito. A saúde ainda está muito precária, entendeu? Então a gente espera que o plano de 2014 seja meio melhor do que foi esse ano. O Congresso está discutindo uma emenda que prorroga a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Na sua opinião, esse é o melhor caminho? Eu acho que o problema da Zona Franca de Manaus, a questão Zona Franca de Manaus, ela passa pela prorrogação dos prazos. Na verdade, o ideal seria que ela fosse perenizada. Só que a perenização da Zona Franca de Manaus, ela não vai ser obtida com prorrogação de prazos. Ela seria obtida com resultado de investimentos em pesquisas, desenvolvimento de tecnologias, inovações, para que os nossos produtos aqui, isso me parece óbvio demais, os nossos produtos adquiram qualidade, níveis de produção, qualidade de acordo com os padrões internacionais. Só assim nós vamos poder exportar para a Bolívia, para o Peru, para a Argentina, para o Chile, em escala desejável. A Zona Franca de Manaus hoje importa cerca de 11, 12 bilhões de dólares. Isto é quase o dobro do que o Brasil importa com alimentos. O Brasil importa cerca de 5, 6 bilhões de dólares com alimentos. Claro que tem alguma coisa errada aí, Marcelo. Tem alguma coisa errada que a gente precisa, com seriedade, com competência, com desprendimento, a examinar a fundo. Não ficar defendendo um modelo que já não tem mais adequação aos tempos modernos. Como se diz, né? A fila anda, né? Quer dizer, o mundo evolui tecnologicamente. Nós temos grandes exemplos, não vou nem citar mais Japão, China, mas eu já estou citando hoje o Vietnã, Singapura, Malásia. Esse pessoal está num processo de expansão, de desenvolvimento tecnológico impressionante. O Vietnã tem um projeto, um empreendimento da Intel, onde os americanos investiram lá 2 bilhões de dólares. Qual é o investimento desse porte aqui na Zona Franca de Manaus? Tirando uma Moto Honda, tirando uma meia dúzia de empresas. Né? Agora, com geração de tecnologias, nós teríamos que pensar em mudar o eixo, mudar a estratégia. Qual é o principal ponto como é que se diz? O principal ponto de divergência do Amazonas em relação aos outros estados? Exatamente os incentivos que nós temos, que estão configurados aqui para a nossa região, e essa diferenciação gerada em relação aos demais estados. Você mencionou tecnologia, por exemplo, em termos de pesquisa e inovação. De 2006 para cá, salvo engano, o número é 1,3 bilhão de reais que foram investidos em pesquisa e desenvolvimento em P&D, aquelas empresas beneficiárias da lei de informática, dos incentivos da lei de informática, tiveram, ao longo desse tempo, essa obrigatoriedade, mas há uma crítica recorrente de que o produto dessas pesquisas não se reverte em retorno para a comunidade, para as cadeias produtivas. Essa crítica ela é procedente? Claro, tanto que nós não temos qualidade de produto.
dentro de padrões internacionais. Nós estamos ainda pensando que nós temos uma economia fechada. A Zona Franca de Manaus, quando foi criada em 67, o Brasil era uma economia fechada, como quase o mundo todo eram economias fechadas. Escapavam a Europa Ocidental, os Estados Unidos, etc., mas as outras economias eram economias. Então, a Zona Franca de Manaus, ela foi muito bem enquanto ela atendia um mercado interno. Mas hoje esse mercado interno foi aberto para o mundo. E como é que nós vamos competir com uma Coreia, com o Japão, com a China? A China já está mandando até carro para cá, né? TV, etc, etc, etc. Nós não temos como competir com eles. Nós vamos ter que criar mecanismos. Que mecanismo? Para bloquear esses produtos? Nós não podemos bloquear. Os mercados são abertos, né, internacionalmente. Então, é claro que nós temos que... Qualquer empresário responsável, que a gente conhece, você conhece, eu conheço, todos nós conhecemos, qualquer economista, tá, que está acompanhando o problema, sabe que o problema é esse. Tem essa convicção de que a prorrogação de prazo é apenas uma questão, mas não é o fundamental. O fundamental está passando. O fundamental está sendo esquecido, eu diria até em função de um tratamento excessivamente político em relação à questão. Sempre se procura tirar vantagem da Zona Franca de Manaus, politicamente. Isso não é bom. Isso é muito mal para o modelo. E desenvolvimento sustentável, essa bandeira que é uma bandeira também muito levantada não só no Brasil, no mundo inteiro. Que avaliação você faz sobre a política de desenvolvimento sustentável em curso nos estados da Amazônia? Olha, eu, sinceramente... Você, inclusive, como produtor rural. Sou produtor rural e vejo que os esforços são muito aquém das necessidades da região. Na verdade, é isso. Nós temos um problema grave que é a Amazônia, principalmente o estado do Amazonas, não tem sistemas de produção, né? Por exemplo, aqui no Amazonas nós não sabemos como produzir arroz, como produzir milho, como produzir mandioca, como produzir feijão, como criar peixe, né? Nós sabemos disso. Que aquela história que nós importamos o cheiro verde lá do Ceará, é verdade, lá de Belém, a farinha vem lá de... Então, por quê? Porque nós não temos políticas ajustadas. Um dia desse eu li uma frase, uma interpretação de um secretário de Estado, dizendo que não, o orçamento da CEPRO é 0,7%, mas nós investimos por outras maneiras, etc. E depois a agricultura aqui no Amazonas é uma coisa muito complicada, pelo amor de Deus. Nós estouramos o tempo desse bloco, eu vou Sim. pedir para o senhor continuar a resposta do terceiro bloco. Até já. Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro.